Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a Análise de Carona, eu sou o Caroneiro e hoje vamos falar um pouquinho sobre um post antigo do Instituto Mises Brasil, de 2009, na verdade. É bem antigão já. Eles estão falando aqui sobre um plano de governo para o próximo presidente brasileiro, com uma ideia para cada mês, né? E eles colocam 48 meses na discussão, dando uma ideia do que o presidente devia fazer para tornar o Brasil um país verdadeiramente livre e próspero, né? Então, ele já começa assim, que independente de quem venha a ser o futuro ditador em chefe da economia e do povo brasileiro, já sabemos as coisas que ele não vai fazer, né? Que é lutar pela liberdade e pela descomplicação das coisas no Brasil, né? Então eles começam aqui com mês um, mês 2, mês 3, mês 4, fazendo ah, várias ideias, uma para cada mês. Aí a primeira que eu acho mais interessante, que já ia dar guerra civil se acontecesse aqui no Brasil, é assim, ó, a Constituição de 1988, totalmente concebida e redigida por políticos visando atender a seus próprios interesses e de sua base de sustentação, é finalmente reconhecida como imoral, escravagista e fomentadora do atraso. Ela é picotada em praça pública e em seu lugar é adotado o direito natural. A liberdade, após 511 anos, finalmente começa a chegar ao Brasil. No mês 2, sob essa nova lei, assassinos são mortos, estupradores são castrados e sequestradores são confinados perpetuamente em jaulas a céu aberto. Ladrões são submetidos a trabalhos forçados. Dessa forma, ladrões de galinha têm uma pena muito menor que a de criminosos do colarinho branco. E as cadeias acabam tendo o mesmo destino de Alcatraz, quer dizer, só turismo mesmo, né? Aí, no terceiro mês, imposto de renda de pessoa física e jurídica são abolidos, né? E tem uma quebra no orçamento, mas ele fica igual a de 2008 ainda, né? Então, eu não vou ler todos os itens, nem comentar todos os itens, mas aí eles vão dando alguns exemplos assim, de tirando o IPI, a CID, COFINS, o CSLL, IOF, PIS, PASEP, CPMF, que estava ativo ainda na época do imposto, né? Aí tirando todos esses impostos, o orçamento ainda fica igual ao de 1997, né? Que já era gigante em 97, né? Aí todos os cidadãos que ficam sem ter esses impostos retirados da sua renda começam a consumir mais que a classe média europeia, né? Aí, depois aqui no mês 8, né? Os bancos estão agora autorizados a empreender qualquer outra atividade econômica não bancária, como hotel, companhia aérea, restaurante. Quer dizer, dizendo assim, a empresa é tua e você faz o que quiser com ela. Se você quer emprestar dinheiro e trabalhar com o banco, tudo bem. Se quer produzir automóvel, produz automóvel, né? Não existe mais uma regulação das coisas. E eles sempre são muito contra esse tipo de regulação pelo governo, né? Então, aqui, bancos à beira da falência não serão mais salvos pelo governo à custa do contribuinte. Pela primeira vez na história brasileira, há concorrência no setor bancário. Os correntistas são aqueles que ficam com o charuto na boca e os banqueiros são aqueles que servem o cafezinho. Que é, no Brasil, com a proteção que o governo dá aos bancos, a coisa está ao contrário. Você que é cliente é maltratado, né? E você tem que pedir as coisas tudo pelo amor de Deus para os bancos, né? Aí no mês 10, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário vira um fungo, acaba a cartelização e subsídios para a agricultura, né? Então os agricultores finalmente têm que realmente plantar de forma bem eficiente para atender a demanda, né? Aí o último do primeiro ano, o homeschooling é legalizado e a obrigatoriedade de diplomas, que é uma excrescência imposta pelos conselhos federais, é revogada. As pessoas percebem que é desnecessário ter um diploma para a maior parte das profissões. As únicas universidades que sobram são aquelas que têm laboratórios práticos, como química, engenharia, biologia, essas coisas assim, né? O resto pode ser feito online, quase sem custo, nada. E os professores que se virem para achar alunos, né? Os bons professores vão ter muitos alunos, os maus professores não vão ter aluno nenhum. Ao contrário do que acontece hoje, que você passa num concurso e mesmo sendo péssimo professor,
você continua recebendo e não tem nenhuma avaliação da tua coisa, né? E assim vai, tá? Eu vou pular aqui mais para algum aqui, ó. Mês 21. A guerra às drogas vira pó. Após décadas, o governo federal finalmente entende o óbvio. Nenhuma burocracia é capaz de abolir o mercado e muito menos de coibir os desejos das pessoas. Sempre que se proíbe algo, um mercado negro aparece para que esse produto seja comercializado. Então, você vê, eles são bem radicais nesse ponto, né? Eu gosto desse radicalismo do Instituto Mises, porque em parte você tem que ter um discurso bem radical para chamar a atenção das coisas, né? Para o pessoal perceber, ó, você conseguiu, você chamou minha atenção, agora tem a minha curiosidade, né? Esse tipo de coisa assim. E daí no fim, resumindo assim, é praticamente um desmonte o, de todo o governo federal, né? E no último mês eles colocam assim: no último mês do seu primeiro mandato, com a popularidade nas alturas e sem muito o que fazer, o presidente junta toda a sua equipe, não mais que 5 pessoas, incluindo mulher e filhos, e parte para um longo cruzeiro pelas Bahamas, seguido de ilhas gregas e Tahiti. Toda a viagem é voluntariamente paga pelos membros produtivos da sociedade que querem garantir que o elemento tenha uma jornada duradoura de não menos que 4 anos. O presidente agradece a gentileza e promete atender o pedido. Quer dizer, o cara vira. é, o cara vira uma espécie de rei da Inglaterra ou príncipe de Liechtenstein, que apesar de ter algum poder, ele não faz nada no país, né? E é bem interessante isso, porque eles até colocam em algum ponto aqui, ó. O fluxo de imigrantes para o Brasil é intenso. O mercado de trabalho, entretanto, por ser totalmente livre, não tem dificuldade em alocar essa nova mão de obra. Daí, assim, o imigrante viria aqui, não acha emprego, tem que sair, porque ninguém vai sustentar ele, né? Vai ter, ou ele vive de caridade, alguma coisa assim, né? E daí umas outras coisas aqui, ó. Para proteger sua soberania e independência, o Brasil se retira em definitivo do Banco Mundial, FMI e ONU. Nada mais de burocratas estrangeiros fazendo intervenções na nossa economia e ditando regras educacionais e politicamente corretas. Essa aqui eu concordo 100%, porque como é que um país quer ser soberano e dominar seu próprio território se fica se curvando para essas coisas da ONU e do FMI e tal? Devia dar mesmo maior pontapé nessas coisas aí. A gente não vai impedir vocês de terem isso em algum escritório aqui, nada disso, mas também nós não vamos contribuir nada e vamos ignorar completamente esse conselho de vocês. Quer dizer, quando tiver um conselho bom a gente segue, mas na maior parte das vezes esses órgãos aí só querem mesmo vamos simplificar e ser conspiracionista, implantar um governo mundial, né? Aí eu vou deixar o link de- na descrição do vídeo para vocês lerem, né? Se quiserem também comentar ali e tudo. É bastante radical o texto, mas chega a ser cômico, né? E engraçado. Mas eu acho que você tem que chamar a atenção mesmo sendo radical, né? Depois a implantação você dá uma maneirada nas coisas para não ser tão, tão complicado assim, então para o povo poder atender melhor, né? Obrigado, tenha uma ótima semana aí e até o próximo vídeo. Até mais.